Meus queridos e amados irmãos, pais do Senhor Jesus Cristo, você está no canal Bíblia de Fato e neste vídeo nós procuraremos compreender que a esmola, a oração e o jejum, os três, eles têm o mesmo fundamento, a mesma base. Nós iremos compreender relacionado a esses três mistérios da vida prática cristã. Se você quer descobrir qual é, fica conosco até o final, porque nós iremos estudar isso. E se você ainda não é inscrito no canal Bíblia de Fato, faça isso agora. É possível também você ser membro do canal Bíblia de Fato, só clicar logo aí embaixo em Seja Membro. Não se esqueça de deixar o seu comentário acerca desse assunto. O texto de Mateus capítulo 6, dos versículos 1 ao 4, diz: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. O texto é de fácil compreensão. É melhor escolher o galardão que vem de Deus do que apenas receber o galardão dos homens e o galardão aqui nesta terra. Antes de conhecermos de onde veio o fundamento da esmola, do jejum e da oração, nós precisamos compreender que durante o ministério de Jesus, as guerras acirradas contra os fariseus, pela tentativa de sempre quererem pegar Jesus em uma falta, fez com que trouxesse para nós, descrito nas Sagradas Escrituras, grandes ensinamentos. E o principal deles é que todo fariseu, que hoje se tornou símbolo de um falso cristão, de um falso obreiro, de um falso mestre, é aquele que se preocupa mais em transparecer exteriormente e para os outros que ele é perfeito e que ele é santo, e também a sua eloquência e o seu linguajar também denuncia que ele é muito santo e muito perfeito, mas interiormente, como o próprio Cristo diz, são sepulcros caiados, ou seja, estão interiormente mortos, mas exteriormente deixam transparecer uma santidade bem superior aos demais. O hipócrita é aquele que contracena um personagem, que interpreta um papel. É um artista. O hipócrita, ele sempre em suas palavras, ações e nos seus gestos, ele tentará passar aquilo que verdadeiramente ele não é. Os fariseus do tempo de Cristo, eles também eram assim. Eles gostavam de ser recomendados, eles gostavam de ser anunciados e cumprimentados nas ruas quando oravam, mostravam as suas vestes. O hipócrita relacionado à oferta ou aos dízimos são aqueles que simplesmente deixam passar para todos que essas pessoas trabalham de uma forma com uma generosidade tão grande, é uma bondade tão grande que talvez não exista outra pessoa que seja assim. O hipócrita, em uma hora ou outra, pelo próprio ensino de Jesus Cristo, deixará também transparecer pela sua própria boca ou comportamentos ocultos, quem verdadeiramente é, qual a natureza do hipócrita. Então podemos estar também em um contexto de tentar sempre projetar uma justiça pessoal. A tentação de sempre projetarmos que somos perfeitos. Isso não caminha muito tempo, porque é uma mentira, e a mentira ele sempre tem perna curta. A vida de santidade não é algo que eu preciso fazer propaganda. A vida de santidade é um estilo de vida. O que mais agrada a Deus não são os sacrifícios, como eles são feitos, e na intensidade com que eles são feitos. O que realmente agrada a Deus e faz com que a comunhão com Deus se aperfeiçoe a cada dia é a obediência à sua palavra. Uma coisa é o pecador Saul, o rei de Israel,
E outra coisa é o pecador Davi, o rei de Israel. Ambos pecaram terrivelmente. Porém, Saul é aquele que se rebela, é aquele que não quer mais obedecer a Deus, mas quer transparecer que está tudo bem. Davi, por outro lado, ele tomou a primeira atitude de arrependimento, voltou-se para Deus e Deus o purificou da sua iniquidade e do seu pecado. O convite é sermos verdadeiros diante de Deus, confessar as nossas falhas e desejar evoluir, porque evoluir, crescer e ter maturidade é opcional. Podemos dizer que servimos a Deus por muitos anos e ter a mesma vida que tínhamos desde o início. E muitos até se gloriam, desde que aceitei Jesus, que eu estou do mesmo jeito. Está errado. É preciso avançar. Avançar em todos os sentidos. Avançar na oração, avançar no estudo das Sagradas Escrituras, avançar na piedade, avançar na comunhão com os irmãos, avançar em conhecer o plano da salvação para toda a humanidade e o projeto que a graça de Deus tem para o mundo. A vida prática cristã é a religião descrita por Tiago, meu irmão de Jesus, como fugir da corrupção do mundo e ajudar os órfãos e as viúvas, que podemos atualizar, que é ajudar o próximo. Então, ser santo e ser, de fato, alguém que pratica uma religião que agrada a Deus é ser santo, ter um estilo de vida diferenciado do mundo e ajudar e estender a mão para aqueles que precisam. Mas qual é o fundamento desses três mistérios da vida cristã? Onde estamos enfatizando mais a oferta, que é algo que tem que partir do coração de forma generosa, pois Deus não cobrou a Abraão e nem tampouco Melquisedeque cobrou, mas o próprio Abraão, movido pela gratidão e generosidade, ofertou aquilo que com o tempo passou a entrar na lei e perdura até os nossos dias como oferta, dízimos e ofertas alçadas. O hipócrita, ele oferta, como por exemplo no contexto de culto, ele oferta na igreja e ele oferta deixando as pessoas verem qual a cédula que ele está ofertando. Se possível, ele fica até de pé. Se for passar aquela salva próxima à sua cadeira, ele fica de pé, dá um jeito de alguma maneira ficar de pé e mostrar a cédula de R$ 100 que ele vai colocar lá na salva, porque ele é o máximo, ele é mais santo do que todas as pessoas e ninguém se iguala a ele. A Bíblia Sagrada diz que não é aprovado o varão que a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. A esmola, o jejum e as orações, eles têm três princípios que estão relacionados. São três fundamentos que têm o mesmo princípio. Qual é o princípio? O princípio é que quando praticamos essas três coisas, estamos doando de nós aquilo que é necessidade básica para a nossa vida. Quando nós ofertamos ou dizimamos ou participamos de uma oferta alçada ou levantada para um propósito em comum, nós estamos tirando daquilo que é a subsistência, daquilo que nós precisamos para viver, para ajudar voluntariamente, para abençoar. Nas orações, em especial na oração de madrugada, em buscar ao Senhor, nós estamos deixando de lado o princípio de dormir, porque ninguém fica de pé acordado por muito tempo. Estamos deixando de lado o princípio de dormir, como por exemplo, para buscar mais ao Senhor. No Salmo 63, no livro de Jeremias e em muitas outras partes mostram os tementes a Deus, buscando a Deus em altas horas ou cedo pela manhã, em oração na presença de Deus. Estamos deixando até agora dois princípios, que são os nossos haveres e também o nosso momento de descanso, mostrando para Deus que estamos nos dedicando um pouco mais na presença do Senhor. Mas todo hipócrita consegue dar um jeitinho e burlar para poder se gloriar. Aquele que se gloria, eu oro de madrugada. Né? Talvez ele tenha entendido errado o que as Sagradas Escrituras estão falando. As Sagradas Escrituras não estão nos convidando para colocar o despertador do celular para tocar 3 horas da manhã e alguém se despertar rápido e orar das 3 às 3h10
e dizer, eu orei de madrugada. Não é o horário que faz você mais santo. Não é isso que a Bíblia Sagrada está promovendo. Mas sim buscar o Senhor a mais. Entrar na noite, entrar no seu horário e negar o seu sono, entrar no seu horário de dormir buscando a Deus, ou acordar bem cedo, ainda no seu horário que você deveria estar dormindo, para buscar mais a presença de Deus. Não é resumir a busca da presença de Deus naquele horário, não é isso. É buscar mais da presença de Deus. O próprio Deus, usando Jeremias, diz que Israel, na angústia de madrugada me buscarão, mostrando que a preocupação de Israel seria tão grande e intensificariam mais a busca a Deus por causa das suas necessidades, que é a sua angústia. E o princípio do jejum é o mesmo. O que acontece no jejum? No jejum nós estamos deixando aquilo que é necessidade para a nossa subsistência, que é o nosso alimento, aquilo que realmente mantém a nossa vida de pé, nos mantém de pé. Estamos deixando o alimento por um período de tempo relacionado à vida de cada um e ao corpo de cada um, para com isso estar mais contrito em humilhação diante de Deus e buscar mais ainda, intensificar o quê? Intensificar o estudo da palavra, intensificar a oração, intensificar o quebrantamento e a adoração diante de Deus. É um investimento. São 3 investimentos que se fazem nesse texto descrito. E o principal deles que nós estamos tratando aqui, que o hipócrita faz muito, é tentar se justificar na sua justiça pessoal através de esmolas. Na época das redes sociais, na época do YouTube e de termos a possibilidade de sermos mais vistos, agora o hipócrita ele tem tudo o que ele precisa. Então ele faz a campanha X, a campanha X. É claro que muitas das divulgações são necessárias para que mais pessoas possam ajudar nesse sentido e também para exaltar o nome de Deus. Só que Deus conhece a intenção do coração de cada um. E aqueles que muitas vezes expõem alguma coisa, ele é sincero no coração. Ele nunca desejaria expor nada, mas porque há uma necessidade. Mas o hipócrita, ele não perde nenhuma oportunidade. Ele sempre se declarará mais santo do que os outros e cometerá o erro de desprezar algumas pessoas. Veja o que o pastor Osiel Gomes disse acerca dos fariseus. Nossa religiosidade nunca deve ser para orgulho pessoal e desprezo dos outros, pois, procedendo dessa maneira, estaremos no mesmo nível dos fariseus. Então o conselho é não tocar trombeta ou não tornar público a sua generosidade e também não ser constrangido para isso. Não entregar sua oferta ou qualquer outro tipo de contribuição sendo constrangido. Você não vale nada, você não é nada. Se você não fizer, não faz parte do nosso grupo, Deus não está em você, o demônio do devorador vai lhe pegar. O princípio é ser sincero, ser generoso, fazer de coração e entender que a adoração a Deus não é só cantar e dizer aleluia, mas o serviço cristão em benefício da coletividade e em benefício do próximo é o sacrifício, é a adoração, e nós estamos glorificando a Deus com isso. Então, minha palavra é direcionada a você que é generoso, continue abençoando, continue contribuindo, porque o Pai que vê o coração, que vê o que está lá dentro, e aquele que faz em oculto, recompensará publicamente. E aqueles que fazem também o mal em oculto e tentando esconder com a sua justiça pessoal, Deus faz como Davi, expõe publicamente. Isso é a palavra de Deus revelada e manifestada. Segundo Hebreus 6,10, Deus não é injusto para esquecer da nossa obra e do trabalho de caridade que nós temos mostrados para com o seu nome, ou seja, para com a igreja do Senhor, para com o reino de Deus. Devemos sempre fazer o bem, porque Deus há de recompensar a cada um de nós segundo as nossas obras. Que Deus abençoe grandemente a cada um. Não se esqueça de lembrar que esses 3 princípios da vida prática cristã, que é a esmola, a oração e o jejum,
ter o mesmo fundamento, que é tirar daquilo que é a base das necessidades da nossa vida, da nossa existência, para o outro. Ou seja, nós estamos doando a nossa própria vida em benefício do outro. E isso é ser cristão. Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus Cristo. Não esqueça de deixar o comentário e também de compartilhar este vídeo em nome de Jesus.